Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai dar continuidade ao estudo de logaritmos, resolvendo equações logarítmicas. Então, vamos à aula. Bom, vamos falar sobre equações logarítmicas e a gente vai aprender a resolver equações logarítmicas da mesma maneira que a gente aprendeu a resolver equações exponenciais. A ideia é a mesma, ok? Só que para equações logarítmicas, que são todas as equações em que no logaritmo aparece uma variável ou no logaritmando ou na base, ok? E para a gente resolver, a gente vai tentar igualar os dois membros a um logaritmo de mesma base. Se eu conseguir fazer isso, então eu posso resolver apenas igualando os logaritmandos. Okay? Isto aqui é uma consequência. Quando a gente estuda lá no início de logaritmo, quando a gente tem a definição de logaritmo, a gente tem as consequências, e isso aqui é uma das consequências. Ou a gente resolve utilizando a definição, ok? Quando a gente conseguir, deixar bem claro, para algumas situações apenas, quando a gente conseguir colocar um logaritmo igual ao outro, certo? Apenas dois logaritmos, um em cada membro. Quando não estiver assim, então você tem que manipular por meio das propriedades logarítmicas. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, pede para a gente resolver essa equação aí. A gente já nota que em um lado da equação existem dois logaritmos. Aqui era para ser base 2. Pronto, logaritmos de base 2. E no outro lado a gente não tem logaritmo. Então, a gente vai precisar colocar tudo em logaritmo. E neste primeiro membro, já que temos dois logaritmos, deveremos escrever apenas um logaritmo. Então, a gente vai estar utilizando as propriedades aí. Então, qual é o nosso primeiro passo? Antes de qualquer coisa, o nosso primeiro passo é estabelecer a condição de existência de um logaritmo. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma variável no logaritmando ou na base, a gente sabe que estes números não podem ser negativos, ok? E salvo a base, que tem que ser também diferente de 1. Então, como as nossas bases aqui dos logaritmos não são expressões algébricas, ou seja, não tem aí uma variável, uma incógnita na base, a gente não vai precisar fazer essa parte aí do diferente de 1, mas no logaritmando sim. Então esse x menos 3 tem que ser maior que 0. Então isso aqui tem que ser maior que 0. E o x aqui, que é o outro logaritmo, também tem que ser maior que 0. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a condição de existência. Primeiro fazemos a condição de existência do logaritmo. Então, para o primeiro valor, que é x menos 3, primeiro número tem que ser maior que 0, e, portanto, x tem que ser maior que 3. E no outro ali, diz que x tem que ser apenas maior que 0. Então, dentre essas duas, se um número tem que ser maior do que 3 e maior do que 0 ao mesmo tempo, então ele só vai atender uma necessidade, que é o maior que 3. Ok? Então aqui a gente tem que a nossa condição de existência é x maior que 3. Ou seja, quando a gente resolver aqui a equação logarítmica, o x, o número que a gente encontrar, tem que ser um número maior do que 3. Porque se não for, então essa equação não tem solução. Aí agora a gente pode resolver. Então, vou trazer a equação para cá. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é usar a propriedade de produtos de números, Quer dizer, propriedade do logaritmo, que é um produto, Produto de um logaritmo. Igual a 2. Bom, produto logaritmos não estou confundindo. É um logaritmo de um produto. Quando a gente tem um logaritmo de um produto, vou colocar aqui. Quando a gente tem log de b vezes c na base a, a gente consegue interpretar isso como sendo log de b na base a mais log de c na base a. Ou seja, quando eu tenho uma soma de logaritmos, eu consigo transformar em um único logaritmo desde que os logaritmandos se multipliquem. Então é o que eu vou fazer aqui, para essa equação. Já que é uma soma, são logaritmos de mesma base,
Então eu posso fazer isso. Eu posso fazer então logaritmo de x que multiplica x menos 3, ok? Na base 2. Então a gente está revertendo o processo da propriedade. E isso é igual a 2. Esse 2 eu posso também transformar em um logaritmo, certo? Que existe um logaritmo de base 2 em que a gente consegue transformar, cujo resultado é 2. Logo a gente consegue escrever isso aqui como sendo logaritmo de 2 elevado a 2 na base 2, ok? Porque quando eu tenho isso aqui, ó, um logaritmo de uma potência cuja base é igual à base do logaritmo, então o resultado disso é sempre o expoente. Por isso que eu escrevo esse 2 como expoente e igualo aqui as bases tanto da potência logaritmando quanto da base do logaritmo. Agora eu tenho a condição perfeita para usar isso aqui, ó. Então eu vou conseguir fazer o que? Eu vou conseguir anular aqui com isso. Então a gente fica apenas com isso, que eu vou fazer já a distributiva, que é x ao quadrado menos 3x igual a 2 ao quadrado, só restou 2 ao quadrado, que é 4. Então trazendo para cá eu fico com x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. E com isso aqui, né, isso é uma equação do segundo grau, em que o nosso delta, né, vou fazer de maneira um pouco mais rápida, porque a equação do segundo grau todo mundo conhece, né? 9 mais 16, delta é 25. Então, x' vai nos dar aí menos b, né? Então é 3, mais raiz de 25, que é 5, 2 vezes 1, que é 2. Primeira resposta é 4. Segunda resposta vai ser para a gente aí 3 menos 5 sobre 2. E isso será menos 1. Ok? Então temos aí duas soluções para x, mas apenas a solução x igual a 4 vai servir para a gente. Porque essa aqui, essa serve, essa não. Essa aqui não satisfaz a condição de existência, já que o número x tem que ser maior do que 3. Então, a nossa solução aqui para esta equação é apenas x igual a 4. Segundo exemplo, temos agora esta outra equação logarítmica, certo? Em que a gente tem uma expressão aí com o x no logaritmando. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever a condição de existência novamente. Então, condição de existência. Condição de existência aqui vai ser para este primeiro, que é x ao quadrado menos 3x menos 1, isso tem que ser maior do que 0. Okay? E este segundo aqui, que é x menos 2 maior do que 0. Esse segundo é mais simples, em primeiro grau dá para resolver. X tem que ser maior que 2. Por que eu não vou resolver essa primeira? Porque uma equação segundo grau vai dar muito trabalho. Então eu acho mais simples, na hora que a gente encontrar a solução da equação, a gente substituir a solução na condição de existência e verificar se vai ser verdadeiro ou não. Ok? Então vamos deixar aqui paradas e vamos resolver a equação logarítmica. Lembrando que eu só vou deixar assim esta expressão, a primeira no caso, porque é uma expressão de segundo grau. Como a segunda aqui eu resolvi, no primeiro exercício também resolvi a condição de existência. Então a dica que eu dou é que se for uma expressão de segundo grau, deixe intacta e no final você faz a verificação, que é mais simples. Então resolvendo agora a equação logarítmica, certo? Eu vou trazer a equação para cá, logaritmo de x ao quadrado menos 3x menos 1 na base 3 igual a 1 mais logaritmo de x menos 2 na base 3. Então, o que é possível fazer aqui? Primeiro, eu tenho que transformar tudo que eu tenho aqui em logaritmos de base 3. O meu 1 não está escrito como logaritmo de base 3. Mas eu consigo, porque eu sei de uma consequência que diz que o logaritmo de A na base A é 1. Ou seja, basta igualar o logaritmando a base,
que eu obtenho 1. Como a base da minha equação inteira aqui é base 3, então o que é que eu posso fazer? Eu posso transformar esse 1 aqui como logaritmo de 3 na base 3. Então eu vou reescrever a equação inteira, logaritmo de x ao quadrado menos 3x menos 1 na base 3. E esse 1 ele passa a ser logaritmo de 3 na base 3, certo? Mais, repito outro, logaritmo de x menos 2 na base 3. Agora eu posso fazer aqui a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior, que é transformar a soma de logaritmos em um único logaritmo, desde que os logaritmandos se multipliquem. Então aqui vai ficar assim, ó. Primeiro eu vou reescrever essa parte para aplicar a propriedade. Então aqui vai ficar logaritmo de 3 que multiplica x menos 2, ok? Na base 3. Pronto, igualei aí, né? Eu tenho a igualdade de logaritmos de mesma base, então agora eu posso simplesmente manipular os logaritmandos. Então eu tenho, agora eu fico com x ao quadrado menos 3x menos 1 igual a distributivo aqui 3x menos 6. Agora eu resolvo, né? Trago para cá. Eu vou ficar com x ao quadrado menos 3x menos 1 menos 3x mais 6 igual a 0. E organizando aqui essa equação, eu fico com x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Essa equação aqui do segundo grau eu posso resolver por soma e produto, ok? Onde a soma é 6 e o produto é 5, ok? E o que é que pode satisfazer isso para a gente? Onde a soma é 6 e o produto é 5. Existem números? Acho que não existem não nessa parte. Porque a soma é maior que o produto. Eu acho que por soma e produto não vai. Vou ver por delta. Delta 36 menos 20, isso é 16, e x' vai ser menos 6, né? Menos b, então é 6, mais raiz de delta, que é 4, por 2 vezes 1, que é 2, isso nos dá 5, x duas linhas, 6 menos 1, eita, desculpe, 4, por 2, queria colocar a resposta já, 6 menos 4, 2 por 2, 1, ok? Então, ó, olha só. Achei duas soluções, né? Dava para encontrar, eu que mosquei aqui. Que era 5 e 1, né? Não percebi lá em soma e produto, seria mais rápido. Enfim. O que é que a gente tem agora? A gente tem o seguinte, ó. Tem que verificar se 5 é solução, né? Por onde? Pela condição de existência. E o 1 também. Só que o 1 eu já excluo. Por quê? Porque ele já falha aqui na segunda condição de existência. O x tem que ser maior do que 2, se deu 1. Então, já desconsidero essa solução. Não é solução. O 5 tem que verificar, ok? Então, verificando se o 5 é realmente solução dessa equação. Então, vou pegar lá a condição de existência, a primeira, que é x ao quadrado menos 3x menos 1 maior que 0. E eu vou substituir o x por 5. Ficamos com 5 ao quadrado menos 3 vezes 5 menos 1. Isso tem que ser maior que 0. 5 ao quadrado é 25, menos 15, que dá 10, menos 1, que dá 9. A gente tem aí 9 maior que 0. E isso é verdadeiro, ok? Logo, o 5 é a solução. Portanto, a solução da equação é o 5. Exemplo 3. A gente tem agora esta equação e, diferente das outras, a gente não vai poder aplicar a propriedade, certo? Escrever aqui, por exemplo, esses dois logaritmos como sendo um logaritmo só, em que os logaritmandos se multiplicam. Por quê? Porque as bases são números diferentes. As bases são diferentes. Então, a gente vai ter que igualar tudo isso aí para a mesma base, certo? Então, para igualar a mesma base, a gente vai usar outros procedimentos, ok? O natural é que quando se tem bases diferentes em uma equação, a gente use mudança de base. Só que eu não gosto de usar mudança de base, né? Todos os livros aí acho que apontam para mudança de base. Então fica mais simples
de se entender quando se trata de mudança de base. Eu vou fazer por outro método, porque assim vocês ficam com dois métodos para resolver equações desse tipo em que apresentam logaritmos de bases diferentes. Então, veja bem. Primeiro, eu vou escrever estas bases, porque são 9, 27 e 3. Dá para escrever todas essas bases como potências de base 3. Então, meu primeiro passo vai ser esse, ok? Só que, antes disso, condição de existência. Como tudo aqui é o mesmo, né? Logaritmando x, x e x, então a condição de existência fica simples de ser estabelecida. A condição de existência que a gente vai usar aqui é x maior que zero. Pronto. Tem que ser positivo, a gente já sabe disso. Agora a gente vai resolver. Primeiro passo é o passo que eu falei. Vou trazer a equação para cá. Eu vou ficar com logaritmo de x na base 9 mais logaritmo de x na base 27 menos logaritmo de x na base 3 igual a menos 1. E eu vou fazer agora. Vou escrever o 9 como potência de base 3 e 27 também. Então, vou ficar com logaritmo de x na base 3 ao quadrado mais logaritmo de x na base 3 à terceira, que é o 27. E o último fica normal. Logaritmo de x base 3 igual a menos 1. O que é que eu faço agora? Agora eu vou usar uma outra propriedade, certo? A propriedade é essa aqui, ó. Logaritmo de b na base a, em que b está elevado a um número m e a está elevado a um número n. Isso aqui eu posso tirar os expoentes de modo que esses dois números passam a multiplicar o logaritmo em forma de fração. Ou seja, eu vou ter m por n que multiplica log de b sobre a. Então eu vou usar isso aqui. Como o expoente de x nesse primeiro é 1, aqui a gente tem 1, então esse primeiro logaritmo eu escrevo como 1 sobre 2, ó, 1 sobre 2, logaritmo de x na base 3. Ok? Então o 1 e o 2 saíram para cá, formando uma fração. Mais logaritmo, esqueci, né? É 1/3 do logaritmo de x na base 3. E eu repito o último, menos logaritmo de x na base 3 igual a menos 1. Pronto, fico com isso. Agora eu vou usar outra propriedade, né? É a propriedade de logaritmo de uma potência. Quando eu tenho isso aqui, ó, logaritmo de b na base a, onde b está elevado a n, esse n, né? Ele vem para cá, para frente do logaritmo multiplicando. Então eu vou fazer o processo inverso. Como eu tenho um número na frente, eu vou trazer como expoente para x. Então eu vou ficar com logaritmo de x elevado a 1 sobre 2 na base 3 mais logaritmo de x elevado a 1/3 na base 3 menos logaritmo de x na base 3 igual a menos 1. Pronto, agora todos estão na mesma base, não tenho coeficientes multiplicando os logaritmos, então posso aplicar as propriedades, né? Nessa aqui, que é uma soma, eu vou transformar em um único logaritmo, né? Logaritmo de x elevado a 1 sobre 2, que multiplica x elevado a 1 sobre 3, ok? Na base 3, menos logaritmo de x na base 3 igual a menos 1. Aqui, usando a propriedade da potência, né, conserva a base, multiplica os expoentes. Conserva a base e soma os expoentes. Ia ficar com logaritmo de x, 1/2 somado com 1/3, né, fazendo o MMC e tudo. A gente vai ficar com 5/6, ok? Fiz de forma direta aqui, mas basta fazer assim, ó. 1 vezes 3, 3, 2 vezes 1, 2, 3 mais 2, 5. E o denominador é o produto dos denominadores, né? 2 vezes 3, 6. Ou faz o normal mesmo, né? O MMC entre 2 e 3 é 6, aí divide, depois multiplica. Vai achar do mesmo jeito.
menos logaritmo de x na base 3 igual a menos 1. Agora eu tenho uma diferença de logaritmo, significa que eu posso transformar em um único logaritmo, desde que os nossos números do logaritmando se dividam. Então, eu posso escrever assim, ó, logaritmo de x elevado a 5/6 dividido por x na base 3 igual a menos 1. Divisão, né? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, aqui eu vou ficar com log de x elevado a 5/6 menos 1 na base 3 igual a menos 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a definição. Ó. Vou fazer 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1 é igual a isso aqui, ó, a x elevado a 5/6 menos 1. Resolvendo isso aqui, a gente vai ficar com menos 1/6. A gente fica com isso, né? Então, como são expoentes negativos, eu posso usar a propriedade da potência, né, que inverte a base, né, para os expoentes ficarem positivos. Então, aqui fica 1 sobre 3 elevado a 1 igual a 1 sobre x elevado a 1/6. Então, 3 elevado a 1 é 3, né? Eu posso fazer agora meio por extremos, eu fico com x elevado a 1/6 igual a 3, certo? X elevado a 1/6 igual a 3. Para finalizar, esse 1/6 para a gente aqui é o mesmo que raiz sexta de x, né? Igual a 3. E eu vou fazer o quê? Vou elevar os dois membros à sexta potência. Ou seja, eu vou fazer isso aqui. Para eliminar o radical 6, eleva-se a sexta potência, porque vai cancelar aqui. Então, eu levo do outro lado também. E, portanto, x aqui, né, que vai cancelar, fica x igual a 3/6. 3/6 é 729. Está aí a nossa solução. E 729 obedece à condição de existência, já que x tem que ser maior do que zero. Esta é a nossa solução para esta equação logarítmica. Então, veja que eu trabalho dessa forma quando se tratar de uma equação logarítmica de bases diferentes. Obviamente, a gente vai resolver mais logaritmos desse tipo em futuras aulas. E o nosso quarto e último exercício desta aula, senão o vídeo fica muito longo, a gente tem uma equação logarítmica em que ela lembra um pouquinho aí a equação do segundo grau, ok? Por que lembra a equação do segundo grau? Olha só, eu tenho log de x, logaritmo ao quadrado de x e logaritmo de x. Então, se eu trocasse esse logaritmo de x por y, ficaria com y ao quadrado e aqui y. Ficaríamos com y ao quadrado menos 3y mais 2 igual a 0. Ou seja, uma equação do segundo grau. Então, essa é a minha opção para esta, né? Quando eu tenho um logaritmo elevado ao quadrado, eu vou usar mudança de base. Então, primeira coisa antes de fazer a mudança de base sempre é a condição de existência, viu, gente? Tem que fazer a condição de existência, porque é importante para eliminar possíveis resultados. Condição de existência. E dessa vez, também é x maior que zero. Já que os nossos logaritmos são x, tem que ser maior que zero logaritmando. Então, x maior que zero. Agora a gente vai resolver a equação. Vou trazer a equação para cá. Logaritmo de x, quer dizer, logaritmo ao quadrado de x. A base dos logaritmos já perceberam que é 10, né? Não tem base, então já sabemos que a base é natural. Ou decimal, base decimal. 3 logaritmo de x mais 2 igual a 0. Eu vou fazer mudança de base, ok? Mudança de base não, mudança de variável. Então, fazendo y igual ao logaritmo de x, a gente vai ficar com, substituindo aqui por y, a gente fica com y ao quadrado, menos, substituindo aqui também por y, a gente fica com 3y, mais 2 igual a 0. Equação de segundo grau, posso resolver por soma e produto, ok? Onde aqui a soma é 3 e o produto é 2. Para escrever a soma, gente, eu tenho que sempre trocar o termo do número b, certo? Se aqui for negativo, a soma é positiva. O produto não, o produto é o mesmo número do c.
E a soma só corresponde ao inverso não, né? Ao oposto do número b aqui da equação e o p ao número c, se o a for 1. Né? Se aqui fosse um 2 ou um 3, eu já não poderia fazer mais isso. Então, resolver por soma e produto só dá quando o a aqui é 1. Então, dois números multiplicados dá 2 e somados dá 3. Esses números só podem ser o 2 e 1, ok? 2 e 1. E não são as minhas soluções para x ainda não. 2 e 1 são as soluções para a equação em y. Eu vou voltar o quê? Para a mudança de variável e resolver. Então, primeiro valor, para y igual a 2, eu tenho que, a minha mudança era isso, eu vou ter que o logaritmo de x é igual a 2, né? Já que o logaritmo de x é y agora é 2, então fica assim. E eu resolvo isso, né? Logaritmo de x igual a 2. Definição, que é 10 embaixo. Então, eu vou ficar com 10 ao quadrado igual a x e, portanto, x é 100. E para y igual a 1, mesmo jeito, né? Logaritmo de x igual a 1. E, portanto, terei 10 elevado a 1 igual a x e x é 10. Então, essas duas soluções correspondem à condição de existência, logo, satisfazem aí a equação. Então é isso, a nossa aula sobre equações logarítmicas, né? Deu para resolver algumas, né? Existem outras situações, mas não dá para a gente fazer tudo em uma aula, porque o vídeo ficaria muito longo. E espero que vocês consigam resolver equações logarítmicas, desde que elas sejam um pouquinho mais simples, né? Desse estilo aqui, ou mais simples. Então, é isso, e até a próxima aula.